Muito bem, nesta aula nós vamos ver como tratar, entender, ou melhor, vamos entender o que é a referência 2D e referência 3D. Eu vou fazer uma função soma normal aqui, alt igual, só deixo eu apagar isso que está aqui dentro e vou selecionar um intervalo. Quando eu seleciono uma célula aqui, ou um intervalo de células, não importa, o que a gente mais está acostumado é fazer esse tipo de seleção. Esse tipo de seleção se refere a uma referência 2D, onde eu estou selecionando linhas e colunas. Então, são duas dimensões, linhas e colunas. Ok, então, isso é uma situação. Além da referência 2D, eu também posso fazer uma referência 3D. Então, deixa eu fazer a função soma aqui novamente. E imagine que você quer somar a mesma célula de duas planilhas. Então, eu tenho aqui a planilha janeiro e tenho a planilha fevereiro. E vou pegar mais a março aqui. E vou selecionar uma célula. Fecho parênteses, Enter. O que eu tenho nessa minha referência aqui? Eu tenho uma célula, então é referência 2D, porque é linha e coluna, as duas dimensões que a gente mais está acostumado a trabalhar. E eu também tenho aqui uma outra dimensão, que é a dimensão planilha. Eu tenho aqui de janeiro de 2019 até março de 2019. Então, isso aqui é uma referência 3D. Eu tenho as três dimensões possíveis. Eu tenho linha, coluna e, além disso, eu também tenho planilha. Por isso que isso aqui é uma referência 3D. Legal. Vamos só dar uma relembradinha. Quando eu quero digitar algum valor em várias células, então eu seleciono um conjunto de células, digito um valor qualquer, né? Digitei um valor aqui, ou um texto, né? E se eu der um Enter agora, esse valor vai ser inserido somente na célula ativa da minha seleção, ou seja, aquela célula desse meu intervalo que está mais clarinha. Agora, se eu fizer um Ctrl Enter, ele vai inserir o valor em todas as células. Relembrando isso, que nós precisamos para fazer a nossa brincadeira aqui com o recurso 2D, 3D e autossoma. Né? Então, vamos à seguinte situação. Nós queremos aqui, na planilha janeiro, calcular o total aqui das linhas e calcular o total das colunas. Nós já vimos que a gente usa o alt igual. Então, alt igual, ele faz o total. Legal, eu já sei isso. Só que aqui eu tenho 12 meses, então eu precisaria fazer 12 vezes isso? Não. Olha só o que eu vou fazer, gente. Deixa eu fazer um zoom aqui para você ver. Ó. Eu vou selecionar a primeira planilha que eu quero janeiro. E eu quero até dezembro, então eu vou até lá dezembro, e antes de clicar nela, eu vou clicar no Shift, e agora sim eu vou clicar em dezembro. Desta forma, eu consegui selecionar todas as planilhas. Notem que aqui em cima, no título da planilha, eu tenho o nome da planilha e eu tenho aqui agrupar. Significa que eu tenho várias planilhas agrupadas. Legal. Então, eu já tenho todas as 12 planilhas que eu quero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas células que eu quero fazer os totais. Selecionei. Com o Ctrl, vou selecionar as outras, como eu tinha feito antes. A diferença é que agora, o que eu estou fazendo nessa planilha que eu estou vendo aqui, que é de janeiro de 2019, está sendo refletido em todas as planilhas que foram selecionadas. Agora eu vou fazer um Alt igual. Pronto. Deixa eu só tirar o zoom. Olha só o que aconteceu. Agora eu tenho aqui na janeiro, para tirar o agrupamento, gente, eu tenho que clicar em alguma planilha que não esteja no agrupamento. Tá? Cliquei fora, pronto, tirei o agrupamento. Agora, se eu olhar aqui em janeiro de 2019, eu tenho os valores. Em fevereiro, eu também já tenho os totais. Até dezembro, todas elas já estão totalizadas. Mas isso eu fiz só usando o recurso de selecionar as planilhas com o Shift. E apliquei o recurso autossoma. Então, até aí, nada demais. A única coisa é que eu consegui fazer várias células de várias planilhas ao mesmo tempo. Lembrando que esse recurso, gente, que eu acabei de fazer aqui, ele só serve para planilhas que são simétricas. O que é isso? Elas têm a mesma estrutura. Tá? Então, eu fiz aqui um tratamento de uma vez só nas mesmas células de planilhas diferentes. Legal.
Agora aqui eu tenho a seguinte situação, eu tenho a planilha ano 2019, onde eu quero consolidar os valores desde janeiro até 2020. Esse recurso só vai funcionar em planilhas que são simétricas. Por quê? Porque todas as colunas têm que ser iguais, aqui departamento A e assim por diante, até chegar no departamento F na coluna H e o total na coluna I. Aqui na linha 4, sul, norte, leste e oeste e o total na linha 8. Tá? Então, isso são planilhas simétricas. Todas as planilhas de janeiro até dezembro, inclusive a do ano, elas têm a mesma estrutura. Elas têm valores diferentes, porém a mesma estrutura. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todo esse meu intervalo, porque eu quero aplicar uma função em todas essas células. E qual é a função? Eu vou usar o recurso AltSoma, que é o alt igual. O alt igual, quando eu inseri esse recurso, ele procurou valores para somar, não encontrou. Quem que eu quero somar aqui nessa célula aqui, gente? Eu quero somar os valores da janeiro 2019, então eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, da fevereiro 2019, ponto e vírgula, março, ponto e vírgula. E assim eu faria até dezembro, tá? Depois disso eu faria um Ctrl Enter. Pronto, tá lá. O detalhe é que aqui eu fiz só de janeiro de 2019 até março. Então, eu peguei a célula C4 de janeiro, somei com o valor da célula C4 de fevereiro, somei com o valor da célula C4 de março. Se eu tivesse continuado, eu teria até dezembro aqui, mais 9 meses. Só que isso aqui é muito trabalhoso, eu não quero fazer desse jeito, dá muito trabalho. Então agora o que eu vou fazer? Vou selecionar novamente todo o meu intervalo e eu quero aplicar a função soma, como antes, tá? A mesma ideia. Só que agora eu não vou ficar selecionando linha por linha, eu vou usar as facilidades que o Excel me proporciona para poder fazer isso tudo de uma vez só. Então, vou fazer um zoom aqui para você ver melhor. Então, já tenho aqui a função soma, ela procurou valores, como eu inseri com alt igual, não achou, e está esperando eu colocar aqui os argumentos dela. Então, eu vou selecionar lá janeiro, selecionei janeiro, e vou até dezembro, só que antes de clicar em dezembro, eu vou pressionar a tecla Shift, pressionei, e agora vou clicar em dezembro. Então, dessa forma, eu selecionei todas as planilhas de janeiro até dezembro. Agora aqui eu vou selecionar qual é a célula que eu quero que some lá naquela célula ativa. Então, eu quero lá naquela célula ativa que ele some de janeiro de 2019, fevereiro, março, até dezembro, a célula C4. E agora, para inserir em todas as células selecionadas lá na planilha ano 2019, eu vou clicar em Ctrl e depois o Enter. Pronto. Deixa eu tirar o zoom. Olha lá o que eu tenho, gente. Agora eu tenho uma referência 3D. Ou seja, eu tenho dados aqui de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, C4. Ou seja, o que eu estou dizendo para a função soma? Função soma a célula C4 das planilhas de janeiro de 2019, lembra que o 2 pontos é até a planilha dezembro de 2019. Então, todas as células C4 de todas as planilhas de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro vão ser somadas, tá? Todas as células C4. Esse é o resultado que eu tenho aqui. Como eu fiz o Ctrl Enter, ele já botou aqui, passou a ser C5, aqui passou a ser D4 e assim por diante. Foi mudando as células, né? Porque está na referência relativa. Então, isso é uma forma muito legal, gente, de você consolidar os dados. Dados, volto a repetir, esses dados têm que ser simétricos, ou seja, todas as planilhas aqui têm que ter a mesma estrutura. Nós vamos ver mais na frente, em outro vídeo, como consolidar dados de planilhas assimétricas, que elas não têm a mesma estrutura, tá? Mas isso deixa para lá, deixa mais para frente. Não vamos confundir a nossa cabecinha. Aqui o que eu quero mostrar para você é a facilidade que nós tivemos de somar tudo isso aqui. Imagina que você está começando o ano agora e você já quer preparar, estruturar isso aqui para somar as planilhas de janeiro a dezembro. Então eu tenho um exemplozinho aqui, ó, janeiro 2020, dezembro 2020. Tá? E aqui eu tenho o ano. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ano 2020. Legal.
Então eu quero fazer essa mesma estrutura. Aqui notem o seguinte, gente, como eu tenho aqui janeiro de 2019 até dezembro de 2019, se eu pegar uma planilha, por exemplo, pegar essa planilha de outubro, ó, repara o valor que está aqui, ó, 154.817, certo? Com 6 mil. Se eu pegar essa planilha de outubro e arrastar para depois de dezembro, ó, arrastei para depois de dezembro, o que vai acontecer com o meu total? Vai mudar, tá? Por quê? Agora eu tenho 143 e aqui 5.813. Porque outubro não está mais entre janeiro e dezembro. Então, como a minha fórmula aqui, a minha função, ela está falando para pegar tudo que está entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019, inclusive janeiro, inclusive dezembro, outubro não está mais entre. Eu tirei de dentro. Então, por isso que ela não está somando mais. Se eu quiser que ela volte a ser somada, os valores de outubro, eu pego e arrasto ela para dentro. Pode estar em qualquer outro lugar. Só não pode estar antes de janeiro e nem depois de dezembro. Em qualquer lugar ela vai somar. Eu vou deixar na posição correta, que é outubro, mas não mudaria nada, tá? Agora o valor voltou a ser computado. Então, para fazer aqui 2020, o que eu faria? Eu já deixaria um modelinho pronto, janeiro e dezembro. E aqui eu colocaria uma função soma para somar isso aqui já. Então, eu vou selecionar, Alt igual, vou dizer que eu quero de janeiro de 2020, Shift dezembro de 2020. E a célula C4. Faço um Ctrl Enter e eu já tenho os valores. Como eu tenho só uma planilha com valor, dezembro não está preenchida ainda, os valores vão ser iguais, certo? Sem problema nenhum. Aqui só faltou fazer a sominha, mas também não tem problema, a gente faz, ó, Alt igual, pronto. Agora já tenho todos os valores ali certinho no ano, tá? Então o que eu faria aqui agora? Ah, agora eu quero inserir fevereiro. Então eu criaria uma cópia dessa planilha, fevereiro, só mudo aqui para fevereiro 2020, apago esses valores e começo a digitar os novos valores, ó, tá? Sem problema nenhum. Conforme esses valores vão sendo digitados aqui, a minha planilha ela vai também crescendo aqui no ano, tá? Então é uma forma bem legal de você já preparar as duas extremidades, janeiro e dezembro, e depois, conforme vai necessitando, só vai criando as planilhas dos outros meses. Então é uma forma bem tranquila de você já ter o valor mês a mês e também ter já o consolidado do ano. Legal, pessoal? Espero que você tenha entendido esse recurso de referência 2D e 3D, qual é a diferença de um para o outro. Então, 2D eu tenho duas dimensões, linha e coluna. 3D eu tenho três dimensões, linha, coluna e planilha. Tá? Aqueles mesmos operadores que a gente já viu de referência, o dois pontos e ponto e vírgula, servem para isso aqui. Então, se eu uso mais uma planilha com ponto e vírgula, eu estou dizendo que é a planilha X e a planilha Y. Se eu uso dois pontos, eu estou dizendo que é da planilha X até a planilha Y. Então, é a mesma coisa que eu tenho lá para célula, eu também tenho para planilha. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Só colocar ali na área de perguntas e respostas, ou nos comentários, ou no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, que eu terei o maior prazer em sanar a sua dúvida. Forte abraço e até a próxima aula.